Olá, amados, bem-vindos todos. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra e ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos com o Mário para dar continuidade àquele estudo do tripé. Amor, esperança, fé. Fé, amor e esperança. Vamos orar por Mário e pedir que ele nos abençoe com a sua palavra. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos, muito obrigado por mais essa chance que nos dá de ouvir a tua palavra. Vem sobre nós, revela-nos, fala conosco. Mostra mais, leva-nos adiante. Não nos deixe ficar enrolados em nós mesmos. Amém. Pedindo a tua bênção sobre o Mário, sobre cada um de nós, todos aqueles que vão ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. É contigo, Mário. Deus te abençoe. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus, amados e queridos, minhas amigas e amigos, amados e queridos. Gostaria de continuar compartilhando com vocês sobre a fé. E permanecerão a fé, a esperança e o amor. Estou compartilhando sobre fé, Marcos está compartilhando sobre a esperança e Evangevaldo está compartilhando sobre o amor.
Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 13, estas 3 palavras: e permanecerão, fé, esperança e amor. Um tripé que nos sustenta, a fé, a esperança e o amor. E hoje eu gostaria de falar com vocês e pedir para vocês, desde já, abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Nós vamos conversar sobre este capítulo, vamos ler esse capítulo todo, porque ele basicamente, todo ele fala sobre a fé. Vai aparecer a palavra fé 27 vezes nesse capítulo, e vai aparecer a palavra fé vai aparecer 26 vezes nesse capítulo, e vão aparecer 7 vezes a palavra promessa. E aqui está falando dos primeiros, lá desde Abel, lá do início, do princípio, até chegar ao nosso amado Jesus, e vai passar por uma série de homens e mulheres valorosos que pela fé fizeram uma série de coisas, realizaram uma série de coisas. E eu queria fazer uma relação destes homens, destas pessoas, destas mulheres, desta manifestação de fé para os nossos dias de hoje, trazer para os nossos dias esta mesma fé em nossos corações. Peço que Deus me dê graça para compartilhar aquilo que está dentro de mim, aquilo que representa para mim tudo isto. Então, por favor, irmãos, eu tenho o texto aqui na frente, eu vou ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o final. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E nós já vimos que a fé, essa é uma definição da fé, uma das melhores definições de fé que nós podemos ter, que a fé é a certeza, é a convicção, né, de coisas que elas já, para ti, já são realidade, ainda não apareceram, mas já são realidade para você. E aqui diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E ele vai relatar uma série desses antigos que obtiveram bom testemunho pela fé. E ele começa falando de Abel. Ele diz: Abel, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Ou seja, pela fé ele fez algo, mas pela fé em quê? Naquilo que Deus tinha dito. Deus tinha sacrificado a ovelha e derramado o seu sangue, e disse que esse era o sacrifício que ele queria. Então Abel, pela fé, creu nisso. Creu que aquilo que Deus determinou seria o que agradaria a Deus. Então ele vai e pela fé, ele diz aqui, oferece excelente sacrifício, mais excelente sacrifício do que Caim, porque Caim quis seguir apenas aquilo que estava no seu coração e não aquilo que Deus tinha determinado. Então aqui a fé está atuando pela palavra. Ele entendeu o que Deus queria, ele compreendeu o que Deus determinou, e porque compreendeu, foi como? Pela fé. E pela fé ele ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Depois nós temos Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Imagina, foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Imagine, irmãos, quantos de nós até nesse momento não estamos até pensando nessa possibilidade de não passarmos pela morte, de sermos transladados, ser levados diretos para o céu, não passar por essa situação que é o último inimigo, como diz a palavra, a morte é o último inimigo. Então, Enoque ele foi transladado para não ver a morte. Não foi achado. Sumiu, desapareceu Enoque de repente, porque Deus o transladou. E aqui diz, pois antes da sua transladação, qual foi o motivo dele não ter passado pela morte? Pela fé, ele foi transladado. Qual foi o motivo? Obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí, logo em seguida, o texto diz assim,
de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele agradou a Deus, aqui diz que ele agradou a Deus porque pela fé ele foi transladado e pela fé ele agradou a Deus. Ele cria que Deus, aqui está dizendo assim, que a fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fundamental, meus irmãos. E nesse tempo de fim, e nesse tempo que se aproxima e que nós olhamos e vemos, não vemos um horizonte tão bonito, vemos nuvens escuras, tempo de trevas, tempo de muita dificuldade para os cristãos. Nessa hora, é fundamental, é muito importante que você creia que Deus existe. Você não pode estar embasado ou fundamentado ou firmado na experiência de outros ou na fé de outros. É importante que você creia de fato, real, que Deus existe. Porque se você crê de fato que Deus existe, você vai permanecer tranquilo diante de toda e qualquer adversidade. Primeiro, crer que Ele existe. Segundo, crer na sua palavra. Terceiro, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nos comprou pelo seu sangue e nos remiu para sermos dele para toda a eternidade. Enoque foi transladado, não passou pela morte. Por quê? Foi pela fé. Obteve bom testemunho. Existiu, ele recebeu esse testemunho e ele creu que Deus existe. Por isso foi transladado. Depois nós temos Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca, observem, de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Observem, meus irmãos, ele foi divinamente instruído. Acerca do quê? De acontecimentos que ainda não se viam. E nós, nesses dias, temos sido, pela graça de Deus, pelo amor do Senhor, por seu cuidado para conosco, divinamente instruídos sobre acontecimentos que ainda não se veem, mas que ele predisse que acontecerão. Este homem, sendo temente a Deus, e aqueles de nós que são tementes a Deus, vão se aparelhar, vão se preparar. Ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Temos que nos aparelhar com a fé, com a esperança, com o amor. Temos que nos aparelhar na comunhão com Deus. Temos que nos aparelhar no entendimento da sua palavra. Temos que nos aparelhar na comunhão, no corpo, no fortalecimento daquilo que Deus estabeleceu. Ele aparelhou uma arca, para quê? Para a salvação da sua casa. Então nós temos que estar aparelhados agora, porque estamos sendo divinamente instruídos sobre acontecimentos que virão. Então o Senhor espera que nós nos aparelhemos, nós nos preparemos bem para esses acontecimentos, porque ao aparelhar-se, aqui diz, aparelhou uma arca. Para quê? Para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, porque ele creu. Ele creu. Então, amados, depois o texto vai falar de um outro homem fantástico, maravilhoso, um modelo também, Abraão, diz assim, pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Observe, um foi divinamente avisado, outro foi transladado, porque ele creu que Deus existia. O outro
obteve bom testemunho porque creu no sacrifício que Deus estabeleceu. O outro porque ele creu no Senhor. O outro porque ele foi divinamente instruído e os acontecimentos que haviam de vir, e ele se preparou para eles. Agora vem Abraão e diz assim, pela fé, também pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. E partiu sem saber aonde ia. Simplesmente levantou acampamento, tomou suas coisas e partiu. E aqui diz assim, pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Irmãos, amados, queridos, nós também estamos partindo para uma terra que nós não conhecemos. Nós não conhecemos essa terra prometida que o Senhor nos prometeu, um novo céu, uma nova terra. Mas nós andamos aqui como peregrinos também sobre essa terra, aguardando esta terra celestial, uma cidade com os fundamentos da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Também somos peregrinos, e é desta forma que nós devemos andar, pela fé. Peregrinos, não apegados a nada. Ele deixou tudo e peregrinou pela terra que já era a terra prometida. Sem saber, ele peregrinou por ela até que obteve aquela terra pela fé. Mas observem, pela fé também a própria Sara, seguindo o texto, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amados, Deus é fiel. E Ele nos tem prometido uma nova terra, um novo céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma terra prometida por Deus para nós. Nós somos peregrinos nessa terra. E assim continuemos, meus amados irmãos, peregrinos sobre esta terra, porque pela fé nós obteremos a terra prometida, o novo céu e a nova terra. O edifício com fundamento, a cidade fundamentada pelo nosso próprio Senhor. Mas a Sara, ela recebeu por quê? Porque ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E nós temos por fiel quem nos tem feito a promessa. Nós temos por fiel nosso amado Jesus, nosso amado Pai, que nos tem feito a promessa de que a agenda está na sua mão, os acontecimentos, todas as coisas. Nós temos esta convicção, esta certeza de fé, que a agenda está na mão dele e que nós temos ele por fiel. E ele nos prometeu e nós temos ele por fiel. Depois a palavra vai dizer, todos estes morreram na fé. Esses que já falamos, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Uau! Vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Aleluia! Isto é celestial. Isto é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Morreram na fé, sem ter obtido a promessa. Mas eles, diz aqui, vendo-as.
Nós podemos contemplar esse novo céu, essa nova terra. Nós podemos colocar nossos olhos nele, nós podemos colocar nosso coração nele, nós podemos estar vendo que realmente há uma pátria superior, há um lugar superior preparado para nós. Nós podemos estar tranquilos nisso, aspirar essa pátria superior, manter essa chama acesa no coração pela fé naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Deus nos tem dito, naquilo que a sua palavra tem falado a nós. É uma pátria superior que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos disse, e nós estamos aguardando. Pode ser que nós não vejamos ela, nós não tenhamos ela agora nesse exato momento, mas nós estamos vendo ela, vendo-a de longe, depois diz, saudando e confessando que são peregrinos. Não temos nada aqui. Tudo está preparado para nós. Lá. Nesse novo céu. Nessa nova terra. Que o Senhor nos continue nos dando essa convicção, essa certeza de contemplarmos a promessa do Senhor. De sabermos que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. De mantermos essa fé, Ele é fiel para cumprir. Saber que Ele existe, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E que Ele tem poder para fazer tudo isso. Depois diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Amados, aqui tem uma figura maravilhosa, uma experiência, um fato, né, maravilhoso. Abraão tinha recebido uma promessa que em Isaque Deus ia multiplicar e multiplicar. De repente, Deus vira para ele assim, eu quero que você sacrifique seu filho. Pessoal, eu não tinha dito que Isaque ia fazer tudo, essa não era a promessa. Agora ele diz para eu matar, sacrificar meu filho. E se eu vou sacrificar meu filho, como é que fica essa outra promessa? Mas olha o que diz aqui na Escritura. Diz assim, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Ele não desconfiou. Ele não se abateu. A sua fé não arrefeceu. Ele disse, ele prometeu isso, ele vai cumprir isso, ele é fiel para cumprir todas as coisas que diz. Então mesmo que eu sacrifique meu filho, ele vai cumprir aquilo que ele disse, ele vai recobrá-lo, vai ressuscitá-lo. Irmãos, eu não sei, situações podem aparecer para nós, muito difíceis e tudo, mas meus irmãos, aonde nós vamos ficar firmes, onde nós vamos ficar estáveis, onde nós não vamos nos abalar, é olhar para a promessa que ele fez. Ele disse, ele nos prometeu uma nova terra, um novo céu, ele nos prometeu um novo lugar, ele nos prometeu que mesmo em meio a todas estas situações que iríamos passar, todas estas, ele disse que tem um novo céu e uma nova terra. Abramos mão de tudo. Não estejamos aferrados a nada. Estejamos firmes na fé, pela fé, pela fé, pela fé. Depois aqui, Isaque. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. A bênção dele foram promessas da parte do Senhor que aconteceram, coisas que ainda não estavam para vir. Foi pela fé. Depois fala de Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé. Ele abençoou, antes de morrer, cada um dos filhos de José. Depois fala José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens. Uau! Quanto aos seus próprios ossos. Imagina, meus irmãos, Isaque, ele abençoou a Jacó e Esaú. A bênção que há nas autoridades delegadas por Deus o Pai, abençoando os filhos,
pela fé, ele buscou o Senhor, estava lá na dependência do Senhor, impôs as mãos sobre seu filho Jacó e Esaú e falou sobre coisas que estavam para vir. Depois Jacó toma a mesma postura pelos filhos de José. Depois José, pela fé, ele faz menção do êxodo que havia de vir. Tudo está falando de coisas, fé, para frente, fé, futuro, fé, o que há de vir, o que há de acontecer, as promessas, as coisas ditas, todas elas apontam para frente. José fala de um êxodo, e diz assim, eu já vou estar morto, mas leve meus ossos juntos. Fé, certeza e convicção. Tinha certeza que isso ia acontecer, tinha convicção que isso ia acontecer, fez menção disso e pediu que cuidassem dos ossos dele, levassem os ossos dele junto. Depois Moisés, a palavra vai falar sobre Moisés, Hebreus 11, Moisés, assim, pela fé Moisés apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Uau! Havia um decreto do rei? Sim, havia um decreto do rei para matar todas as crianças hebreias. Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Ocultaram Moisés pela fé. Uau, pela fé. Moisés apenas assim foi ocultado por seus pais. Durante 3 meses ficaram escondidos, esconderam Moisés, não deixaram que ninguém soubesse que Moisés tinha nascido. Por quê? Viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, ou seja, vamos fazer isso, vamos guardar essa criança. Depois assim, ó, pela fé, seguindo o texto, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir, prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Que testemunho, meus irmãos. Os pais esconderam. Havia algo que Deus iria fazer. Eles não tinham noção disso, porque fala que o motivo que levou eles a fazer isso é porque viram que a criança era formosa. E enfrentaram o decreto do rei para mantê-lo vivo, pela fé. Ele vem a ser neto de Faraó, a filha de Faraó toma Moisés e cria Moisés. E Moisés cria com toda a regalia do Egito, com toda a ciência do Egito, com todas as benesses do Egito. Mas de repente, diz a palavra que pela fé, quando já homem feito recusou ser chamado neto de Faraó, filho da filha, preferindo ser maltratado com seu povo, com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Ele tinha tudo, todas as benesses, ele era príncipe no Egito. O Egito era uma grande nação, uma potência, mas ele preferiu sofrer, ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o quê? O opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Esse homem entendeu o reino de Deus. Ele valorizou o reino de Deus, ele valorizou Deus, ele valorizou a palavra de Deus, ele valorizou acima de qualquer coisa. O prazer transitório do pecado é transitório, eu não quero isso, eu quero algo eterno, eu quero algo para sempre. Eu vou considerar o próprio de Cristo maior do que qualquer riqueza do Egito, dos tesouros. E Egito é figura do mundo. Que o Senhor nos dê esta fé. Esta fé que pela fé nós preferamos, venhamos a preferir sofrer maltratos com o povo de Deus do que usufruir de prazeres transitórios deste mundo. Considerar o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, desta terra, porque contemplava o galardão
Por que motivo é que ele contemplava o galardão? Contemplemos, meus irmãos, o galardão que nos está proposto. Contemplemos a promessa do Senhor. Pela fé, contemplemos o novo céu, a nova terra. Contemplemos a eternidade, prazer transitório. O outro é eterno, é para sempre. Que Deus nos dê essa fé. Esta fé que havia nestes homens. E continua, pela fé. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E nós vemos. Nós conseguimos ver aquele que é invisível, como quem vê aquele que é invisível. Nós estamos assim, nós podemos permanecer assim, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, abandonou o mundo, o Egito, não ficando amedrontado. Virá cólera sobre nós, virá perseguição sobre nós. Mas pela fé, vamos permanecer firmes, como quem vê aquele que é invisível. Aleluia! Que o Senhor nos dê esta fé. Depois diz, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Irmãos, pensem bem na cena. Ele disse, botem o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, que o exterminador não vai, o anjo da morte vai passar e não vai entrar nesta casa, e todos que estão ali não vão morrer. E eles começaram a vir o anjo da morte, gente morrendo. Precisa fé, certeza e convicção de que aquele sangue ali era suficiente para o anjo da morte não exterminar aqueles que estavam dentro daquela casa. E meus amados, foi pela fé que ele celebrou a Páscoa. E é pela fé que nós celebramos a ceia do Senhor. E a palavra diz que é em memória dele, e a palavra diz que é lembrando da sua morte, até que ele venha. O seu sangue está sobre nós. O exterminador, aquele que lança no inferno, vai lançar no inferno, aquele que tem um... Não tem como ele nos lançar lá, porque nós estamos cobertos pelo sangue precioso de Jesus, derramado lá naquela cruz, que nos incluiu, nos substituiu, e este sangue nos purificou, nos limpou de todos os pecados confessados. Pela fé, celebramos a ceia, até que ele venha. E ele está às portas, até que ele venha. Pela fé, nós celebramos em memória dele, lembrando dele, lembrando o que ele fez. Se um sangue de um cordeiro foi suficiente para Deus não exterminar seu povo, quanto mais o sangue do seu Filho derramado por nós é suficiente para não sermos exterminados com o mundo. Pela fé. Depois segue. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Uau! Passar no meio do mar, água dos dois lados, passaram enxuto. Porque Deus disse para Moisés, não tem mais, vede o livramento do Senhor. E ele coloca seu cajado na água, e a água abre, e eles passam enxutos, e depois o mar é derramado sobre os egípcios pela fé. Imagina você olhando duas montanhas de água, uma de cada lado, e você passar por entre elas. Precisa fé. Precisa fé. Precisa crer naquele que existe, precisa crer que Deus existe, precisa crer que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse, e promessas iguais a essas, e maiores que essas, Jesus nos fez, o Pai nos fez, Ele é fiel para cumpri-las pela fé. Pela fé nós obteremos, pela fé nós receberemos, pela fé nos será concedida. Depois fala sobre
uma série de israelitas em Canaã, vai dizer assim, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. As muralhas eram enormes, era uma cidade fortificada que ninguém pode entrar. De repente Deus dá a estratégia, diz, façam voltas, depois de 7 dias, voltem, e tocando as trombetas e louvando a Deus. E esse louvor, isso, ruíram as muralhas, o som, o barulho. Deus é tremendo. Deus sabe física, química, tudo. Deus conhece, Ele criou todas as coisas e pelo ruído, elas foram ruindo. Pela fé, eles creram que aquilo era suficiente, marcharam em volta e tocaram. Vamos ganhar uma guerra andando em volta da muralha e tocando pela fé. Pela fé parecia um absurdo, pode parecer um absurdo, mas se Deus disse, se Deus prometeu, creia, vai acontecer exatamente como Ele disse. Pela fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Por quê? Porque acolheu com paz aos espias. Está contado aqui, pela fé. Ela creu que eles eram de Deus e os acolheu com paz aos espias. E aqui vai, seguindo o texto, e diz assim, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, observem, por meio da fé, olha o que fizeram por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Irmãos, não é fé só para ter algo bom, mas é a fé para suportar tudo de ruim, de todos os tipos de agressões, por causa da fé, por causa da verdade, por causa dos princípios de Deus. E aqui ele está mencionando que faltará o tempo necessário para citar tantas pessoas, tantos homens, profetas, mulheres de fé que subjugaram reinos. Reinos foram subjugados pela fé desses homens, a justiça foi estabelecida pela fé desses homens, obtiveram promessas por causa da fé, fecharam boca de leões, aqui tem situações adversas, leões, fogo foi extinguido, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, fizeram exércitos a correr, por meio do quê? Pela fé. Creram nas promessas, creram que Deus existe, creram que quando Ele fala, as coisas acontecem. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aqui diz assim, alguns foram torturados. Mas por que foram torturados? Não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Meus irmãos, pela fé, nós podemos suportar.
Pela fé nós podemos nos manter inabaláveis. Pela fé nós podemos nos manter firmes. Fé nele, fé dele, nas suas promessas, naquilo que ele nos disse e nos prometeu. Pela fé. Aí diz, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. São coisas terríveis. Mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas. São homens, diz aqui, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Meus amados, que o Senhor nos dê a fé. Que essa fé seja gerada em nossos corações para podermos obter a promessa, olharmos para o galardão e podermos enfrentar, se vamos enfrentar, ou quem vai enfrentar, todas estas coisas e permanecer inabalável pela fé nele, pela fé dele, pela fé nas promessas dele. Aqui diz, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Uau! Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Imagina, meus irmãos, olha a leitura que nós fizemos, olha o tipo de homens e mulheres que nós lemos até aqui e o que aconteceu pela fé na vida deles e através da vida deles. Ora, todos estes que falamos atrás, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí entra o capítulo 12 de Hebreus, falando do nosso amado Jesus, dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e lemos essa nuvem toda que nós lemos aí, agora, que nós lemos aqui, toda ela, tão grande nuvem, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eles correram a carreira que estava proposta para eles, que aqui está dizendo, nós temos esta nuvem de testemunhas a rodear-nos, olhemos para eles, olhemos para o nosso autor e consumador, porque ele vai dizer, carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, lembremos de todos estes homens maravilhosos que foram pela fé, obtiveram bom testemunho, pela fé realizaram uma série de coisas na vida deles e através deles. Temos esta nuvem de testemunhas, olhemos para ela, mas não só para ela. Nós temos que olhar firmemente para quem? O autor e consumador de nossa fé, Jesus. Meus irmãos, desembaracemos-nos de todo o peso. Desembaracemos-nos de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, mas olha a palavrinha, com perseverança, a carreira que nos está proposta, assim como eles correram. A que estava proposta e cabia a eles correr, mas eles não puderam ser aperfeiçoados, porque tem algo a respeito de nós que é superior e que precisamos completar. E isto se completa se nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus amados, olhemos, corramos com perseverança a carreira que cabe a nós, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, o qual, diz aqui, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Amados, a renúncia não começa com o que vamos perder, a renúncia começa por aquilo que nós vamos ganhar. Ele olhou a alegria que lhe estava proposta e suportou a cruz. Olhemos para a promessa do Senhor, para a agenda do Senhor, para aquilo que o Senhor prometeu, e aí firmemos nossa mirada, nossa olhada, nosso olhar, miremos aí, olhemos aí para o autor e consumador de nossa fé e consideremos atentamente ele que suportou tamanha oposição, para que nós não venhamos a ficar fatigados ou venhamos a desmaiar pelo que pode surgir para nós. Que o Senhor nos abençoe. E esta fé que esteve nestes homens e nestas mulheres, esta mesma fé, ela vem do Senhor. Que ela esteja em cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Mesmo que parentes te deixaram, mesmo que visitas não recebe mais, mesmo que seu nome já não falam, mesmo que não se importam com você jamais. Olha pra mim, eu sou teu Deus, fui eu que te criei, és obra-prima de minhas mãos, eu te consolarei, mesmo que os mares se transbordem e os montes se abalem, estará seguro em minhas mãos, confia em mim, irmão. Mesmo que a solidão aperte, mesmo que os dias demoram passar, mesmo que presentes não recebo, mesmo que um abraço não sei como dar, olha pra mim, eu sou teu Deus, fui eu que te criei, és obra-prima de minhas mãos, eu te consolarei, mesmo que os mares se transbordem e os montes se abalem, estará seguro em minhas mãos, confia em mim, irmão. Olha pra mim, eu sou teu Deus, fui eu que te criei, és obra-prima de minhas mãos, eu te consolarei, mesmo que os mares se transbordem e os montes se abalem, estará seguro em minhas mãos, confia em mim, irmão. Olha pra mim,
Eu sou teu Deus, fui eu que te criei. És obra-prima de minhas mãos. Eu te consolarei, mesmo que os mares se transbordem e os montes se abalem. Estarás seguro em minhas mãos. Confia em mim, irmão. Confia em mim, irmão.